Acho que a grande novidade do catolicismo com relação à morte é acreditar que a morte faz parte da vida. A morte para um bandista, ela é a passagem nessa terra durante um período e após a gente vira espírito de luz. Bem, a morte em realidade é um instante apenas numa caminhada infinita que todos nós nos encontramos. A morte é a passagem. A Umbanda ela tem como conceito de sincretismo acreditar na reencarnação. A Umbanda ela trabalha a questão espiritualista, ela trabalha a questão dos espíritos e trabalha na questão da reencarnação. Então, a morte para um umbandista, ela é a passagem nessa terra durante um período e após a gente vira espírito de luz. Então, acreditamos no conceito, a gente tem um conceito que toda vez que a gente se espiritualiza como umbandista, quando a gente faz a nossa passagem, nós retornamos novamente como espírito de luz. E no catolicismo, a festa principal é a de Sábado Santo. Sábado Santo, onde se celebra a vitória da vida sobre a morte. E isso a partir de Jesus Cristo que ressuscita. Ressuscita. Então, a grande novidade não é só do catolicismo, mas é a compreensão, a fé que a morte foi vencida. A morte não é a última palavra. A morte, em realidade, é um instante apenas numa caminhada infinita que todos nós nos encontramos. Então, para se entender não só a morte, mas o que vem depois, é preciso entender, primeiramente, o processo reencarnatório. Ou melhor dizendo, ainda a nossa condição de espíritos reencarnados, ou seja, ligados temporariamente, prisioneiros de um corpo físico que nos permite a nossa ação no plano material. Então, na espiritualidade, trabalhamos, passamos tempo mais ou menos longo trabalhando, estudando, aprendendo, nos preparando para melhor êxito na nossa jornada reencarnatória. E aí, então, vem o planejamento reencarnatório, ou seja, na espiritualidade, quando chega próximo o momento de nós reencarnarmos, que a reencarnação é uma necessidade de progresso intelectual e moral, então é feito um planejamento reencarnatório, onde são analisadas, avaliadas pelos nossos mentores, que têm muito conhecimento na psicologia, onde são analisadas as reencarnações precedentes, nossos acertos, nossos erros, nossas reincidências e aquilo que é melhor para nós. Então, temos uma certa participação neste planejamento reencarnatório, onde teremos a oportunidade de escolher as provas. Tem várias etapas. A escolha das provas, né, a escolha dos futuros pais, uma série de itens que são, então, avaliados a fim de que melhor êxito a gente possa ter, né, no planejamento reencarnatório. Então, a partir da concepção, né, existe a preparação do espírito, que inclusive reduz sua própria
constituição espiritual, seu perispírito, para se ajustar ao corpo em formação, cuja ligação começa na concepção, e as ligações da nossa alma ou do nosso corpo espiritual, porque aliás, o corpo espiritual, o apóstolo Paulo, ele já falava, né, há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo falava no corpo espiritual. Então, essas ligações vão se fazendo à medida que do nosso corpo em formação no ventre materno vai se formando, e vamos nos ligando através de ligações fluídicas ou energéticas a esse corpo em formação. E assim, quando acontece o nascimento, então está praticamente consolidado o planejamento, o processo reencarnatório, melhor dizendo. Um lugar, tu cumpre a tua missão aqui e não existe o inferno, não existe o breu, não existe a coisa ruim, porque ninguém voltou de lá para dizer. Ninguém veio de lá para nos afirmar que lá presta ou não presta. Eu penso que o inferno é aqui. Eu acho que no momento que tu faz a tua parte aqui na Terra, que tu sai daqui, tu vira um espírito de luz. Uns orientados, outros desorientados, porque muitas vezes o plano material não deixa o plano espiritual fazer o seu trabalho. O que se ouve falar dos enterros? O catolicismo fala de ressurreição. Ele morreu, mas ele está vivo. Diz que purgatório é um tempo que você ainda deve se purgar, limpar. Aí você pode levar milhões de anos se purgando para chegar no céu. E eu acho que a purgação se dá na própria vida. Então, e o que é uma pessoa optar pela paz ou optar pelo ódio? Inferno são pessoas que... E eu acho que a pessoa humana tem essa liberdade. O juízo final significa o quê? Fim do mundo? Onde todos ressuscitam? Não é o que acredito. Para mim, a pessoa ressuscita quando morre. Não é, vamos esperar 50 milhões de anos para eu ressuscitar. Porque com a morte desaparece o espaço e o tempo. Então eu tenho dificuldade de... Não sei se existe juízo final. Acho que o juízo se vai dando na vida. O juízo final, só o juízo final na pessoa. Isso se dá na hora da morte.